Se você vai viajar para os Estados Unidos e está se preparando para a entrevista da imigração, fica nesse vídeo que eu vou te contar em detalhes como foi a minha entrevista e também vou te dar dicas para você se preparar e ficar tranquilo para esse momento. Vou contextualizar para você aqui rapidamente sobre a minha viagem e já te conto como que foram as perguntas que fizeram pra gente. Nós viajamos em família, tá? Em 4 pessoas, eu, meu marido e os meus sogros, para os Estados Unidos em novembro de 2024. Nós saímos de Confins, o aeroporto de Belo Horizonte, diretamente para Miami. A gente só fez uma escala no Panamá, porque nós viajamos pela Copper Lines, então existia essa escala lá no Panamá, que foi muito rápida, mas nós desembarcamos em Miami por volta de 2 horas, mais ou menos, e passamos pela imigração, então, no aeroporto de Miami. Nossa entrevista da imigração, graças a Deus, foi muito rápida, muito tranquila. Nós ficamos na fila mais ou menos uns 30 minutos, acredito eu, e quando o oficial de justiça nos chamou, ele chamou a família toda, né, em grupo, o que foi muito bom porque os meus sogros não falam inglês. Nós já tivemos a iniciativa de nos apresentar em grupo, né? Assim como foi lá na entrevista do visto lá no consulado dos Estados Unidos, que nós também fizemos em grupo. Foi muito bom porque caso eles fizessem alguma pergunta direcionada para o meu sogro ou para minha sogra, eles não iam precisar solicitar nenhum tradutor, né? Porque a gente estava ali para dar todo o suporte. Então, assim que o oficial de justiça nos chamou, né? Nós 4 direcionamos para o guichê, ele pediu os 4 passaportes, abriu ali no sistema dele e já nos perguntou em inglês, tá? Mas um inglês, assim, muito tranquilo de entender. Ele perguntou por que a gente estava viajando e para onde a gente iria. Então, nós respondemos que estávamos indo passear, né, em Miami, depois Orlando e voltaríamos por Nova York. Ele me chamou pelo nome, me tirou a fotinha, né, ali acho que para comparar com a foto do passaporte e pediu as minhas digitais. Aí eu fiz a digital dos 10 dedos, um por vez. Beleza. Aí ele me liberou pro ladinho, chamou meu marido e aí foi muito engraçado porque ele pediu os 4 dedos somente assim, da mão direita do meu marido e aí já liberou ele. Chamou minha sogra, aí ele pediu o polegar só dela, na digital, liberou ela pro ladinho, chamou meu sogro e só tirou a foto. E aí foi isso. Aí ele foi e falou, bem-vindos aos Estados Unidos, nos devolveu o passaporte e a gente ficou olhando um pra cara do outro assim, ué, é só isso? E aí a gente foi andando, até assim, por falta de experiência, porque eu nunca tinha ido ao país, eu fiquei me perguntando se aquilo ali não era uma primeira etapa para depois ter um complemento, mais alguma coisa, porque eu achei muito estranho que ele pegou digital minha, do meu marido, da minha sogra, e não pegou do meu sogro, por exemplo. Então, assim, não entendo o processo, não sei por que ele fez isso, mas a nossa entrevista foi simplesmente isso. E ele já nos liberou para a gente entrar. A partir daí, a gente continuou andando no aeroporto, foi pegar o carro, e enfim. A minha entrevista foi muito rápida e a maioria das entrevistas são muito rápidas. Porém, eu sempre gosto de me preparar para o pior e eu também gosto de ajudar as pessoas, ensinar as pessoas para se prepararem para o pior também. Então, nós não imprimimos nenhum documento. Vale dizer, gente, que nessa área da fila da imigração é proibido mexer no telefone, tá? Então, até no momento que você está na fila, é melhor você evitar de conversar no telefone, ficar tirando foto, porque é uma área restrita. Pense que você está ali rodeado de oficiais e policiais dos Estados Unidos, você não quer ter problema. Mas no guichê ali é proibido mexer no telefone, a menos que o oficial te solicite algum documento que você não tenha em mãos. Então, por exemplo, nós não imprimimos, né, nenhuma passagem, nenhuma apólice de seguro-viagem, nenhuma reserva de hospedagem, nós não imprimimos nada. Então, qualquer documento que ele pedisse, a gente ia ter que mostrar no telefone. Mas aí vale dar a autorização dele para ele poder ver, né? Porque você não é obrigado a imprimir nenhum documento. O que você também não é obrigado, assim como muitas pessoas têm medo, gente, você não é obrigado a saber falar inglês. Imagina se todo país que você for obrigado a falar o idioma daquele país. Eu sempre digo que falar inglês te abre portas no mundo todo, porque é a língua mais usada, né? Mais assim, universal. Teoricamente, você falando inglês, você chega a qualquer lugar do mundo. Mas você não é obrigado a saber falar inglês, você é um turista, você está passeando. A menos que o seu visto seja um visto de estudante ou um visto de residência. Aí existe uma exigência maior aí em relação ao idioma. Mas se por acaso você não fala inglês e você não está com ninguém da família, né, que possa traduzir ali para você, o oficial, ele tem que se fazer entender. Ou ele vai chamar uma pessoa, um tradutor que fale ali pelo menos um espanhol mais
portunhol ali para poder traduzir para você, ou ele pode inclusive usar o tradutor no computador dele para conduzir essa entrevista. Então é claro que bate uma insegurança, mas se você não sabe falar inglês, eu acho importante você deixar isso claro pro oficial. Se ele te fizer alguma pergunta que você não entender, você responde: Don't speak English, don't understand. Deixa claro que você não entendeu, mas não responda nada sem entender, porque você pode ali se complicar, responder alguma coisa errada, achar que entendeu uma coisa, mas na verdade foi outra, e essa resposta ali te prejudicar, tá? Esses pontos eu acho, assim, cruciais, que você não é obrigado a imprimir nenhum documento e você também não é obrigado a falar inglês. Obviamente, se você prefere ter uma pasta com seus documentos, com tudo impresso, ao invés de ter que no celular procurar e salvar, se você tem mais dificuldade, por exemplo, de mexer com o telefone, aí sim você imprime, tudo tranquilo. Deixa tudo separadinho numa pasta dentro do seu telefone. Por exemplo, uma coisa que eles podem te pedir é acesso à sua passagem de volta. Eles têm pedido isso com mais frequência para ter certeza de que você vai voltar para o seu país de origem, independente de qual país seja. Um dos principais documentos que eles pedem é a passagem de volta, e eles também podem te pedir uma comprovação financeira. Aquela mesma comprovação que você levou lá no consulado para provar que você consegue bancar essa viagem, que tá tudo bem, pode ser que ele te peça na entrevista também. Aquela pasta que você levou lá para o consulado com seus documentos, não precisa levar tudo aquilo de novo, né, para a imigração, mas você já tem esses documentos, então separa ali o que é realmente mais importante, como a passagem de volta, reserva do hotel ou a reserva do Airbnb, você consegue retirar isso tudo no aplicativo, tá? Onde você reservou a sua hospedagem. Também é interessante a sua comprovação financeira. Se você tiver, por exemplo, uma carteira de trabalho, um CNPJ ativo, alguma coisa assim que também comprove algum vínculo com o Brasil, né? Não só a sua capacidade de bancar financeiramente essa viagem, leve também. É o que a gente sempre fala, né? Melhor prevenir do que remediar. Para nós, ele não pediu nenhum documento, nenhum mesmo, além do passaporte, mas pode ser que para você ele peça todos. Como eu falei, isso varia de acordo com o oficial e também de acordo com a informação que ele quer ali de você, se ele está suspeitando de alguma coisa ou não. Outra dica que a gente usou bem, tanto na imigração quanto na entrevista do consulado também, é ser direto e responder apenas o que for perguntado. Como ele nos perguntou apenas duas coisas, né, foi bem tranquilo de responder. Mas, gente, isso também é diferente de ser rude e ser mal educado, tá? Você vai chegar para conversar com uma pessoa, você o cumprimenta, você dá bom dia, você dá boa tarde. Até porque quando ele aprova a sua entrada no país, por exemplo, ele te dá boas-vindas. O fato de o oficial ser direto não quer dizer que ele é uma pessoa mal educada, não quer dizer que ele está te tratando com rispidez. Ele está sendo apenas prático porque ele tem milhares de pessoas para entrevistar no dia e ele precisa ser rápido, ele precisa ser ágil, tá? Não leve isso para o pessoal. Então, quando ele te perguntar por que você veio, né? Aqui você veio, você vai responder turismo, ou estudo, ou trabalho. Não precisa contar toda uma história. Ah, eu vim estudar na faculdade tal, eu vim estudar inglês, porque meu sonho é falar inglês. Não, eu tenho oportunidade agora que meu padrinho resolveu me dar presente. Não, gente. Você veio pra quê? Vim estudar. Ou vim passear. Onde você vai? Vou em Miami, Orlando e Nova York. Só isso? Só isso. Você tem aí algum documento que comprove financeiramente que você pode, né, bancar essa viagem? Tem. Ele vai te pedir pra ver, você entrega o documento. Se você não tiver aquele impresso, você fala, eu tenho o documento, mas está no meu telefone. Posso te mostrar? Entendeu? Assim, é uma conversa simples e direta, até porque para você não se embolar nas suas palavras, não demonstrar nervosismo, isso também é muito importante, porque é uma conversa. Pense que ele está te fazendo uma pergunta, você tem que responder aquilo que ele perguntou, pronto, acabou. Então, quanto menos você falar, menos chance tem de você falar algo errado em inglês e algo errado em relação à sua viagem também. É muito importante a gente não mentir, porque assim, o oficial ele sabe de tudo praticamente que ele tá te perguntando. Ele às vezes te pergunta só para confirmar, só para ter certeza que você vai responder o que ele já tem ali no sistema. Então assim, mentir é dois tiros em cada pé, não é nem um só. Não faça isso. Seja o mais direto possível. Se você não falar inglês, fale para ele já no início, que aí ou ele vai providenciar, né, uma tradução, ou ele vai te fazer menos perguntas ainda, e aí já é uma vantagem. E tenha postura, gente. Eu não vou ficar repetindo aqui no vídeo as informações que eu dei lá sobre a entrevista do consulado. Vou deixar aqui no card, caso você não tenha assistido, porque é o mesmo estilo de entrevista, é o mesmo estilo de conversa. A diferença maior que eu vejo assim é que lá no consulado americano, né, em São Paulo, no caso que eu fui, o cônsul era norte-americano, mas ele falou português com a gente.
Já na imigração é tudo em inglês. Então tem coisas que não precisa nem da gente falar, né? É uma questão de bom senso. Você não vai chegar para ser entrevistado por um oficial dos Estados Unidos ou de qualquer país de boné, de fone de ouvido, falando ao telefone. Você não vai ficar de risadinha, de piadinha, dando gargalhadas, conversa paralela enquanto o oficial tá ali te avaliando. Cuide da sua aparência, não chegue todo descabelado, carregando trocentas coisas, dando a entender que você tem intenção de morar no país. Esteja seguro das informações sobre a sua viagem. Então, se ele te perguntar quantos dias você vai ficar, você tem que saber responder. Onde você vai hospedar, por quais cidades você vai passar, você tem que saber responder. Principalmente se você estiver sozinho. Se você estiver em grupo, como foi o nosso caso, meu marido, ele tomou frente das respostas porque ele também não direcionou nenhuma pergunta a ninguém. Caso ele direcione a pergunta para alguma pessoa, essa pessoa tem que responder. Se fosse o caso do meu sogro ou minha sogra, provavelmente a gente ia explicar para ele que eles iam precisar de uma tradução e tudo bem. Mas todos nós sabíamos por onde a gente ia passar, quantos dias a gente ia ficar. A gente estava chegando em Miami, mas a gente ia voltar por Nova York. Então, as informações básicas da sua viagem, você tem que saber responder. Tenha postura e tenha firmeza nas suas respostas. E, novamente, quanto mais curtas, menos brecha você abre para cometer algum erro. E outra coisa, o fato da sua entrevista dessa vez ter sido rápida não quer dizer nada sobre a sua próxima entrada na imigração, tá? Tem gente que já foi 15 vezes para os Estados Unidos e em algum momento ali o oficial, sei lá, cismou ou estava de mau humor no dia e resolveu inclusive levar o rapaz que eu vi, né, a informação, para a salinha, tão temida salinha, que é onde eles vão avaliar mais profundamente a sua vida ali, né, a sua história. Inclusive, tem informações de que eles têm olhado muito as redes sociais dos viajantes, né, para verificar se não tem ali nenhum resquício de intenção de imigração ilegal. Se você não tem nada a esconder e eles te levarem para essa linha, é muito improvável de que você seja deportado, porque você não fez nada de errado, né? Não tem um motivo claro ali. Mas é bom sempre lembrar que a sua viagem está nas mãos daquela pessoa. Então, como eu falei, seja educado, mas assim como eles, sejam práticos. Não demonstrem nervosismo, apesar de ser difícil, eu entendo, de não ficar nervoso. Durante a fila ali que você tá, vai ter muita gente, você vai escutar muita gente falando, às vezes, besteira, de ai meu Deus, tô nervoso, não sei o quê, eu ouvi dizer que tal oficial tem um percentual de recusa muito grande, eu ouvi falar que aquela mulher ali é muito brava. Ignora, tenta conversar com a sua família ali baixinho para descontrair se você estiver nervoso. Na hora da sua entrevista, fique tranquilo. Se for para dar certo, vai dar certo. Se prepare, né, para sua entrevista, leve os documentos, estude. Se você fala o básico do inglês, saiba que são essas perguntas que eles costumam perguntar. Não precisa decorar nenhuma frase, porque se ele te perguntar qualquer coisa diferente, aí você vai fazer uma cara de ali na frente do oficial, porque você decorou apenas 5 frases ali. Mas então é isso. Essa foi a nossa rápida e prática entrevista. Demorei mais tempo, eu acho, colocando os dedos ali na digital do que respondendo de fato as perguntas dele. Essas são as dicas que eu acho assim mais válidas, que você se prepare, fique tranquilo, tenha uma passagem rápida assim e possa aproveitar o país que tem tanto a oferecer e que é assim muito legal, a gente já tá doido para voltar. Fica aqui então no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Comenta aqui se ficou alguma dúvida, se você tem alguma história para nos contar e dê um like no vídeo também. Um beijo. Tchau.